Olá você, começa o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Átila Machado. Dr. Átila é advogado, especialista em recuperação judicial e falência. Aliás, recuperação judicial e falência é o nosso assunto de hoje. Dr. Átila, muito obrigado por comparecer e participar aqui do nosso programa. Nós que agradecer, Elias, um prazer nosso podermos estar aqui com vocês na TV Educativa e podemos contribuir com a nossa sociedade com algumas informações. Prazer nosso. Pois é, o que é que a gente pode compreender por situação de falência a que determinada empresa pode chegar? Tudo hoje está bem globalizado, né? A situação de uma empresa que antes vivia uma realidade própria, hoje ela vive numa cadeia a depender de vários setores, não só daquele específico dela. E nesse mundo, como falávamos, globalizado, leva muitas vezes a uma crise, como a crise pela qual atravessa a Europa, lá desencadeada especialmente na Grécia e Espanha, vi ter uma repercussão pesada em algumas empresas que já estão há muito tempo ou até há mesmo há pouco tempo no Brasil, que vêm passar por uma dificuldade econômica e financeira em virtude de escassez de recursos, etc. e tal, ou até mesmo, em alguns poucos casos, ainda bem, por não a administração correta do foco de que a empresa está sendo colocada. Pois é, essa é uma situação exclusiva de grandes empresas, de grandes empreendimentos ou empresas de pequenos porte podem passar por essa situação de concordata, de falência, enfim? Pode sim, Elias. A lei nova, né, nós temos a nossa legislação que rege a recuperação judicial e a falência, é uma lei de apenas 7 anos, ou seja, é uma criança ainda, mas ela já prevê, pela inteligência do legislador, a possibilidade de empresas de pequeno porte e microempresas passarem também pela necessidade do regime da recuperação judicial. Só pontuando uma questão interessante, é o vocábulo concordata, né? Ela insiste em fazer parte do nosso vocabulário, do nosso dia a dia, em virtude da nossa prisão ainda à lei antiga. Ou seja, a concordata ela para de existir, ela deixa de existir nesse momento e surge a recuperação judicial e até mesmo a extrajudicial, pouco conhecida ainda, pouco explorada. Grande diferença, assim, uma questão bem simples para fácil compreensão de todos. A concordata não tinha participação do credor. Hoje a nova legislação, a lei de recuperação judicial, traz uma participação efetiva do credor, especialmente através da Assembleia Geral, que é colocada à disposição de todos os credores participantes, a fim de que eles possam votar o plano de recuperação judicial. Que esse plano, Elias, é interessante, não é apenas um plano de cronograma de pagamento. Ele é um plano que você tem que demonstrar a viabilidade econômico-financeira da empresa e com laudo, e diga-se de passagem, com um laudo que prove, um laudo de uma pessoa jurídica ou física especialista nessa análise da viabilidade econômico-financeira, provando isso aí e o cronograma que é necessário para ser adequado dentro do fluxo de pagamento, que nós chamamos do fluxo de caixa da empresa para conseguir saldar todos os credores. Então a concordata antes, ela não tinha participação, era um pedido que era feito ao judiciário e o judiciário muitas vezes fazia com que o processo não tivesse o prosseguimento rápido, correto nisso aí. Sentava-se, como a gente usa na figura de linguagem, sentava-se em cima do processo e muitas vezes esse processo não tinha o andamento correto. A recuperação judicial não, é a empresa peticionando a sua recuperação, acendendo a luz amarela do semáforo de atenção de que alguma coisa precisa ser consertada e o credor tem a participação efetiva, não só na análise de como a empresa vem se comportando, mas especialmente de quanto à aprovação ou não, ou modificação do plano de recuperação judicial. Dentro desse contexto nós temos credores e credores, ou todo mundo está dentro do mesmo nível? Não, nós temos credores e credores, até porque a recuperação judicial ela é dividida em 3 classes de credores. A classe 1, que são os credores trabalhistas, aqueles que têm débitos, dívidas, ou, levando em consideração a posição do credor, tem crédito para com a empresa, créditos decorrentes, coisas decorrentes do próprio da relação de trabalho ou de acidentes de trabalho. Os credores da classe 2 são os credores quirografários, os credores com garantia real, aqueles que têm hipoteca,
que tem penhor, que tem qualquer coisa que tem uma garantia real que proteja a sua dívida, a dívida da empresa. E tem a classe 3, que são os credores quirografários, na maioria das vezes prestadores de serviços, etc. tal, cujo contrato está desprotegido de qualquer espécie de garantia, ou seja, tem um recebível lá e também ficou estagnado na recuperação judicial. Essa forma que o senhor abordou, ela é uma precedência também em relação a receber o crédito ou não? Não, o plano, essa não é. O plano é que vai diagnosticar toda a forma de recebimento. A única coisa que a lei impõe é que esses créditos da classe 1, os trabalhistas e decorrentes de acidente do trabalho, sejam recebidos em até 1 ano de aprovada a recuperação judicial. Mas eles não são prioritários em relação aos demais? Sim, existe uma prioridade, mas os demais podem também recomeçar a receber dentro desse primeiro ano. O que é que acontece geralmente, Elias? Quando a empresa vem em recuperação judicial e tem essa dificuldade e tem a obrigação legal de pagar os credores trabalhistas da classe 1 dentro desse primeiro ano, geralmente se chega a um consenso de colocar os outros credores, as duas outras classes, a classe 2 e a 3, para fazer um pagamento dentro dessa carência após o ano. Ah, porque a empresa dentro de 1 ano não vai pagar nada? Não, vai pagar. Não vai pagar os credores da classe 2 e a 3. Vai começar a pagar, por obrigação legal, os credores da classe 1, que são os trabalhistas. Que são os trabalhistas. Exatamente. Isso termina tendo uma prioridade. Tem uma prioridade. Até pelo componente social. Né? Exatamente. E a natureza alimentar que tem o crédito. Imagina aí o trabalhador sem o seu salário, a gente vai ter aí problemas sociais terríveis e isso termina tendo dentro da discussão jurídica uma certa prioridade. Exatamente, Elias. Bom, alguns credores são pequenos e possivelmente o acesso destes à justiça não é o mesmo, até por conta do próprio conhecimento e legislação. A gente termina tendo um favorecimento por conta dessa lei a credores maiores, credores internacionais, por exemplo? É engraçado essa posição, porque toda a tendência é exatamente pensar dessa maneira. E aqueles credores que nem sabem que vai existir a Assembleia ou como se portar da Assembleia. Primeira coisa que a gente indica para todos, sem exceção, procurem um advogado. Não necessariamente para constituí-lo, que seria o ideal, ter a constituição do advogado, mas pelo menos para obter informações. E caso o credor assim não proceda, a lei também protege aquele credor que nós chamamos de credor ausente. Ou seja, o credor que não vai até o plano de recuperação judicial, que não se faz presente nos autos, no processo, e nem comparece à Assembleia Geral de Credores, ele é considerado um credor ausente, ele não pode ser prejudicado, ele não pode ter um prejuízo em detrimento da sua ausência. Ou seja, exemplo tranquilo, um desconto na dívida. A minha dívida é lá de R$10.000 e o plano está prevendo que haja um desconto de 30%, ou seja, nós só receberíamos R$7.000. Os credores que estavam presentes à Assembleia e votaram autorizando isso aí, a maioria, o plano foi aprovado, terão esse desconto. Aquele credor ausente que possa estar prejudicado, ele pode rever essa situação porque ele estava ausente e nem pode haver nenhum prejuízo para o credor ausente. Pois é, há no ato de decreto de falência, a extinção de obrigações? Não, de jeito nenhum, Elias. Hoje a falência é bem diferente, né? A gente começa a enxergar com bons olhos essa nova legislação. A falência, o que é que a gente imagina, né? Até pela natureza da palavra falência, que vem do verbo falir, que é de falhar, vem de ocultar e uma série de sinônimos, a gente imaginava a falência como algo trágico, que parava a empresa, que todos os trabalhadores estavam colocados na rua à procura de novos empregos, etc. Tal. Não é mais essa a visão. A falência apenas interrompe, ela cria um lapso temporal do antes e depois, ou seja, a empresa continua a funcionar. Na maioria das vezes, tenta-se buscar a falência antes de que a empresa chegue a uma insolvência total do ponto de vista jurídico e contábil, mas a busca é exatamente de saber quando é que o passivo é bem maior do que o seu ativo, mas a ideia central é fazer com que ainda permaneça a possibilidade de salvar alguma coisa, não só quitar todas as dívidas que a empresa tem, mas ainda salvar alguma coisa para que com aquilo consiga-se continuar parte da empresa, fazendo surgir uma nova empresa. Então quer dizer, falência não pode ser encarada como fim? Falência não é o fim? Falência é o fim da pessoa jurídica, não da riqueza de que ela produz. Todos, exemplo aqui, vamos imaginar uma grande uma nova empresa, pessoa jurídica uma nova pessoa jurídica pode surgir dos próprios trabalhadores,
pode surgir do antigo empresário, com aquilo que permaneça ainda com ele, que seja possível salvar dentro do seu ativo, ou até mesmo novos grupos econômicos que podem vir e comprar aquela empresa e fazê-la desenvolver dentro dos trâmites e das possibilidades ociosas que ela hoje estaria. Eu posso passar de credor para patrão de fato, administrador de fato. Pode acontecer. Ou passar de empregado para administrador, né? Para administrador. Foi o que aconteceu, como a gente viu a tentativa de acontecer no caso Varig, em que foi criada uma nova empresa por um grupo, né, que nós chamamos de pool, um pool de empregados mesmo que conseguiram tentar fazer parte de uma nova empresa. A responsabilização dos sócios em relação à falência? Muito, muito forte mesmo. A responsabilidade tem que ser colocada não só do ponto de vista civil, da própria legislação, etc. tal, mas especialmente na ponto de vista penal. Existem os crimes chamados crimes falimentares, que é preciso que os empresários estejam atentos para a não existência disso, como favorecimento a credores, habilitação ilegal de créditos e uma série de outros crimes que podem tornar bem prejudicada essa responsabilidade. Então é preciso ter cuidado e uma boa orientação nesse sentido. Aliás. Uma boa orientação é sempre possível, até porque nós temos detalhes, né? Por exemplo, quando a justiça decreta a falência e quando você, que é empresário, quando a empresa, o próprio grupo decreta a falência, será que há diferenças, há detalhes, há minúcias aí que possa fazer com que você tenha mais ou menos problemas? Bom, a gente vai tirar essa dúvida daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial.